Eu sou a monja Zen Chu, mas meu nome leigo era Diana, sou da Venezuela, e sou uma monja zen budista com muita fé. Meu nome Zen Chu significa Zen, de Zazen, meditação, Chu, de fidelidade, lealdade ao Zen. E eu acredito, eu tenho muita fé sim, nos ensinamentos, fé na mente humana e no que estamos fazendo agora, que faz parte também. Então, um ser humano, me defino como um ser humano à procura da felicidade todos os dias da minha vida. Monja, alguém que passa anos no Japão, que passa horas acumuladas sentado em meditação, que entra para uma vida monástica, ou mesmo alguém como eu, que se move nessa direção de te fazer perguntas e tal. Somos pessoas que provavelmente estamos em busca de um sentido, de algum sentido. Por que as pessoas nascem? Qual que é o sentido? Do que se trata isso? Sabe que vou te desiludir, João. Eu nunca me perguntei muito isso. Realmente. E nunca ou seja, eu digo de onde eu vim, porque estou aqui. Eu não tenho resposta, porque todo dia muda. Quem pergunta e a resposta. Estou aqui hoje para gravar este programa. E mais do que gravar este programa, estou aqui para ser feliz. Então você está com isso. E para você veio neste mundo para quê? Como digo, o primeiro voto que faz todo ser humano é ser feliz. Eu acho que é isso. O sentido da vida, então, é o que você está fazendo enquanto você está vivendo. Enquanto você está vivo, você vai dando um significado. Não é que eu quero meu significado, porque eu vim esta vida igual nos últimos 30 anos. É impossível. Você se modificou, o mundo se modificou. Eu daria, você não sabe o que é, tem um chocolate chamado Toronto, venezuelanos, né? E eu teria dado a vida, porque era minha paixão, eu amava. João amava isso. E uma amiga trouxe da Venezuela, coloquei na boca e tudo tinha mudado. Minha boca, os torontos, o cacau, a chuva. E nesse momento eu vi que não valia a pena. Esse sentido da felicidade minha estar em colocar na boca um toronto. Ainda bem que se transformou, né? Procurei um garotinho e está tudo bem. E assim vamos todos os dias, nos modificando. E o trabalho é isso, não desistir dessa procura. Qual o sentido da minha vida? Hoje. Mas as pessoas colocam daqui a 30 anos e não conseguem fechar o dia bem. Realmente esse sentido de por que viemos aqui, eu digo, para ser felizes e, bom, sem fazer o mal, fazendo o bem e fazendo bem com todos os seres. Agora, eu sei que tem muita gente que associa esse teu tipo de percepção, que é considerada de alguma forma elevada, porque ela é mais ou menos apaziguada, e isso é associado com uma certa elevação, né? Em vez daquela confusão da insatisfação permanente e tal. Muita gente associa isso a, vamos dizer de forma simples, reencarnações, como se você tivesse tido seguidas chances de se aperfeiçoar, e muita gente associa ao budismo a questão da reencarnação, né? Qual que é a tua percepção sobre isso? Bom, primeiro, ou seja, tem um Parinirvana Buda, que são as palavras finais de Buda, onde ele fala para os seus discípulos, eu estou morrendo, e diz também, se vocês fizerem dos meus ensinamentos, seu mestre, eu viverei para sempre. Ou seja, ele não falou, eu vou reencarnar, eu vou passar de uma vida para outra, eu vou voltar. Ele não falou isso. Ele foi muito tanto assim que se fala que ele entrou em Parinirvana, extinção total, não volta, não tem nada. E ele foi muito claro nisso. Então, minha escola não faz ênfase na reencarnação como é entendida na Índia, sabe? Que você passa de um corpo para outro e acumulando karmas, ou karmas coletivos, karmas como se chama? De castas, né? Que eu não entendo muito bem, mas enfim. E Shakyamuni Buda dizia, não existe nada fixo, nada permanente, tudo está em constante transformação. Então, esse assunto da reencarnação, por exemplo, eu reencarno todos os dias, eu sou um ser humano diferente. Eu já fui tantas Dianas, eu já fui tantas Zenchus, que até Deus duvida, Buda duvida. Então, eu me lembro, tinha uns livros que meu pai me emprestava, que começavam assim, coisas esotéricas, OVNI, que eu adorava tudo isso. E dizia assim, existem muitos mundos, mas todos estão neste. Então, existem muitas vidas, mas todas estão na tua, em você. Então, queremos perguntar quem fui eu daqui 30 séculos atrás, mas eu não sei quem sou eu, quem fui de manhã, não tenho consciência.
Né? Agora, você dá a entender que é inevitável, que é natural que a gente tenha muita ambivalência. Claro. Né? E isso é frequentemente associado a uma falta de consistência, como se a iluminação ou como se uma forma superior de existência tivesse de ser mais íntegra, no sentido de ter uma identidade mais assumida em ter os dois pés num barco, seja ele qual for. Mas é normal que não, né? Você sente que tem muitas facetas contraditórias dentro de você? Claro, isso me define como ser humano tão feliz. Imagine se fosse a perfeição que eu gostaria de ser e não sou. Que coisa tão chata, né? Todos os dias eu sou meu próprio desafio. Todo dia eu abro os olhos e digo, ai, quem serei hoje? Vamos lá. Né? Quem me depara o dia? E o que me depara o dia, como eu vou fazer deste dia o melhor dia da minha vida? E aí começa o trabalho de sermos responsáveis. Que coisa maravilhosa. E o budismo, Shakyamuni Buda dizia, nada fixo, nada permanente, é isso. Prática constante, prática incessante. Por que Shakyamuni Buda passou? Estou falando sempre em Buda porque sou monja zen budista, né? 40 anos fazendo zazen, meditando, esmolando, sendo a prática. Ele sendo a prática. Ele já era um iluminado, ele entendeu. Mas isso não significa nada. Ou seja, eu vejo como um mundo, eu faço parte do mundo, mas esse estado também é transitório. Porque tudo se modifica. O mundo ao qual teve acesso Shakyamuni Buda, no momento em que ele entendeu, já também se modificou. Por quê? Porque o entendimento dele modificou esse universo, que também modificou ele. Então você vai ficar com uma lembrança do que foi, mas é só isso. Você tem que estar sempre em constante e contínua prática para fazer parte dessa transformação, sem se afastar, sem colocar condições. Até agora, você várias vezes mencionou a palavra Zen, a escola Zen, o seu nome tem Zen. Acho que a gente nunca viu por aí tantas vezes o nome Zen associado a tantas coisas. O que é isso? Isso é uma vulgarização. Obviamente, porque está de moda, sabe que estamos na época em que queremos... O ser humano sempre gosta de mistérios, daquilo que está um pouco além da sua mão, né? Para justificar o esforço ou não esforço, já que fica tão difícil. Zen é a palavra japonesa do Chan, que vem do chinês, que é a meditação. É simplesmente sentar, inspirar e expirar pelo nariz para atingir um estado mental ou de compreensão da mente que está em constante e contínua transformação, em movimento, baseado no que não existe nada fixo, nada permanente. Então a gente não foca essa meditação num objeto fixo, numa ideia fixa. É simplesmente a respiração e você vai percebendo, ou seja, Zen, meditação para conhecer, como eu digo sempre nos programas, né? Uma atualização da minha mente. Como ela capta, porque ela está captando absolutamente tudo. Então, Zen é meditação. E aí a opinião popular é de que a pessoa fica zen, ela fica meio, a impressão que a gente tem, meio aérea, meio alheia, claro, meio vaga, meio iluminada nesse sentido, sim, meio etérea. É disso que se trata? Imagine, vai no mosteiro zen budista para você ver o que é zen. Não, porque essa ideia que fazemos os seres humanos sobre a espiritualidade. Espiritualidade, religiosidade é um estado que me afasta da vida. Eu tenho que estar aéreo, isso tem outros nomes e se consegue de outros jeitos também, né? Mas não é o que minha ordem prega, é através do autoconhecimento que você se insere com mais vontade, mais espiritualmente, encontrando um lado místico nos aspectos mais cotidianos da vida. Eu não quero encontrar meu misticismo o dia que eu escalar o Everest, porque eu acho, primeiro, um pecado e, segundo, que eu nunca vou fazer, então não vou ter acesso a isso. Que tal a proposta do Zen budismo? Que tal atingir esse estado Buda, esse estado de uma pessoa acordada, presente na tua vida, varrendo? Aí que está o desafio. Eu não quero varrer, eu quero tomar um chá de cogumelos, eu quero levitar. Não, vai varrer, bonitinha. Já varri, está mal varrido, está sujo, e volta a varrer, e você começa com esse trabalho do ego, do cansaço, do não entender, até que chega um momento em que você diz que se dane, assim, literalmente, e eu vou só varrer. E nesse momento é que você começa a flutuar, a ver as coisas varrendo, entendendo a realidade e você fazendo parte dessa realidade. Quer dizer que as coisas que a gente acha que atrapalham a iluminação, na verdade, são as coisas que nos levam a uma certa iluminação, é isso? Mas que pode atrapalhar. As pessoas acham que atrapalha a iluminação, que seria?
Não sei. E se ela tiver que varrer ao invés de ficar claro. levitando, talvez isso atrapalhe. Claro, porque as pessoas... Sabe que eu conheço pessoas no mundo religioso também que se acham um pouco por cima, como eu digo, da vida. Eu acho um ato de soberba terrível. Estou por cima de quê? Da minha humanidade? Então não beba água, não tome banho, não respire. E já transcende, aí vai transcender tudo, né? Então esse é um conceito de, como eu digo, eu acho que a própria mente cria essa dicotomia, essa mente dividida, né? Não vê que a realidade é uma só e que eu faço parte dessa realidade. Então eu dividida começo a colocar, e se a realidade me der isso? E se for desse jeito, então eu consigo. Como não é, eu não vou conseguir atingir essa espiritualidade, essa religiosidade que eu não sei nem sequer o que é. Inventam coisas. Shakyamuni Buda, o Buda histórico, eu digo, era um ser humano normal, transpirava, comia, dormia, e ele andava, ele não levitava, gente. Nunca falou nisso. E as pessoas colocam fantasias. Por quê? Porque o que Shakyamuni Buda fazia era tão comum, tão ordinário, que será que vale a pena? Isso acontece muito, né? A pessoa senta para meditar e o máximo que ela consegue perceber, em vez de ter pensamentos muito elevados ou sensações muito boas, é dor na perna, dor nas costas, pensamentos, às vezes tudo que a pessoa quer evitar justamente claro, vem, não? De pensamentos muito mundanos ou muito inúteis ou reiterativos e que causam ansiedade, desconforto, ou seja, a experiência da meditação em si, vamos dizer assim, é muito suja em relação à limpeza que a pessoa imagina que vai ter quando se sentar para meditar, né? E é que as pessoas pensam, por isso que eu falo, sabe, no programa, esse que eu faço todos os dias, que eu digo, não é para parar a mente, porque as pessoas acham que meditar, ser um ser humano espiritual, é estar além da vida, por cima da vida, diferente da vida. É negar o que somos. A meditação é para você atingir quem é você realmente. E você, na meditação verdadeira, como nós meditamos, pelo menos, é perceber como trabalha a tua mente. Que pensamento chato, bom, você tem esse pensamento chato, você vai fazer o quê? Não cultiva o pensamento. Pelo menos durante o zazen. Não é cultivar nada, não é engrandecer nem diminuir. É a mais pura e simples percepção. Pensamento, o chato é que está demais. Ele é simplesmente um pensamento. E esse treino a gente depois leva para... Em que momento? Em momento em que você levanta e tenta de novo manter esse olhar da realidade. O dia não está chato, ele está nublado. O chato, o triste, são adjetivos que eu coloco, né? E que condicionam uma realidade. Imagina, o dia está rindo da gente. Está chovendo e você... O dia está triste, e lá de cima... Você nem rindo também, porque já seria outra coisa, né? Mas quer dizer, são estados mentais que nós colocamos simplesmente para humanizar uma coisa que nem precisa. Porque às vezes a pessoa senta e acha que vai cantar pássaros e o som das montanhas no bambu e as montanhas nevadas ao fundo, e tudo que acontece é um motoboy que passa, não? Exatamente. E ainda bem, eu agradeço que exista motoboy, traz minha comidinha, minhas coisinhas, né? Seres humanos existem, ocupações existem. Sabe quando as pessoas falam, por exemplo, para mim, que eu estive no mosteiro, você sabe bem disso, 4 anos em Nagoya, eu dizia, claro, ali é fácil, no mosteiro, isolada do mundo. Eu, Só que você pode ir na ponta do Everest. Se você não fizer um processo adequado, o mundo está... Você carrega teu mundo. Teus tormentos, eu tenho certeza que mais de um cara que... clavou a pica, não sei como se diz em português, Everest, e disse, será que eu paguei o cartão este mês? Por que não, né? Ou ainda bem, de repente, que bom que não paguei porque vou chegar morto. Ai, não é? Você está carregando esse mundo e é assim mesmo. Então, esse processo de estar dentro do mundo pode ser feito no mosteiro, deve ser feito, e não há um lugar especial mais bonito que aconteça. Mosteiros eram feitos em montanhas. Por quê? Porque eram os terrenos mais baratos, mais afastados dos centros urbanos. Porque tinha montanhas. Também não é uma resposta, como digo eu. No Japão tinha montanhas. Estava a montanha aí, condições políticas terríveis na época, né? Para se preservar um pouco, e era o que davam para eles. Olha, o terreno plano é caro.
Aqui temos os tambos, que são os arroçais, estou falando do Japão. Construímos as casinhas, e para o monge, vamos dar isto. Olha, tem uma montanha linda. Fica 3 meses, sabe? Você vai andando, tem cobra, tem isto, mas se você chegar é tua. E aí está a montanha. Da mesma forma que as pessoas tratam essas ambivalências como fatores de impureza ou que afastam de uma forma superior de consciência e tal, eu acho que a mesma coisa acontece com um setor da vida que nos preocupa e nos ocupa muito, mas que quando entra no assunto da espiritualidade ele é reprimido, que é a sexualidade. A gente está falando de origem da vida e não dá para falar sobre existência, significado da existência, se a gente não fala de onde a gente veio e do ato que origina a própria vida, né? E diferente do catolicismo, que é mais comum no Brasil, que tem a questão do celibato, a questão da vida religiosa afastada da sexualidade, o budismo não tem isso. Qual é a percepção sobre a sexualidade? Olha, Shakyamuni, temos um preceito que diz não manter relações sexuais impróprias. Impróprias se entende como uma coisa que ofenda outro ser humano. Com crianças nunca, com animais nunca, né? O sexo deve ser um assunto consentido e curtido por ambas partes. Mas de resto ele não negou a sexualidade. Ele não me perguntam, por exemplo, que fala o budismo sobre o homossexualismo? Que existe. Não cita isso. Existe. Sempre existiu, existirá. E nós que colocamos as conotações, mas isso não era um assunto que preocupasse. Os monges eram celibatários, sim, na época de Buda. Olha, nunca tinha... Por que realmente? Para torturá-los? Eu acho que também tinha um controle de natalidade, não é? Imagina, uma congregação que tem esmola, que tem uma vida muito difícil, carrega criança também, mulher grávida, não sei, estou especulando agora, né? Um assunto... Mas não se nega a sexualidade, que é uma força poderosa, óbvio. Em minha escola, eu como monja posso casar se eu quiser. Minha opção é não casar, né? Mas a escola zen budista japonesa aceita o matrimônio dos monges, não só entre monges, casamento. Existe. Por quê? Porque constataram que os monges estavam com mulheres, com filhos, escondidos atrás dos templos. Será, vocês mudam as leis ou fechamos isto? Está mudando as regras, monge pode casar. E continua, aquele que quer entender o caminho da espiritualidade, os ensinamentos, não vai ser a sexualidade que vai te atrapalhar. Então Agora, se você diz que a relação sexual consentida ela é ok, para mim soa como uma coisa muito liberal do sentido moral, ou seja, porque existem muitas combinações possíveis aí de relações consentidas. Claro. Né? Sim, é que não tem um capítulo. Isso é uma coisa que desaponta muito as pessoas. Cadê o capítulo da espiritualidade ascética? Sabe, com cheiro de incenso? Não sei. Porque tem que ser uma coisa... Porque o corpo te ofende, né? Se a coisa mais linda, o único que o ser humano tem realmente é seu corpinho, sua mente maravilhosa. Porque você não trabalha, burila ele, porque você não vive com dignidade. Então, esse assunto de que a espiritualidade está isenta de carne, eu não entendo isso. É em um corpo que eu transcendo e entro em graus dentro da minha mente, mas eu tenho que ter um corpo feliz, contente, alimentado, limpo e saudável. Mas para o helicóptero. Eu ia falar do helicóptero. Ai, caralho. Ai, desculpa, monja. Não escutei para ver sexualidade. Faz parte também. Ai, gente, nunca mais interrompam. Essa primeira temporada de Conversas com a Monja foi gravada em São Paulo em novembro de 2025. O programa tem roteiro e apresentação de João Paulo Charlot, direção e montagem de Gabriela Bernd, câmeras de Alex Batista, Fernando Laszlo, Gisele Sanfelice e Marcos Vilas Boas.